Queridos irmãos e irmãs, boa noite, graça e paz. Nós louvamos a Deus por Ele estar permitindo, mais uma vez, estarmos na sua casa, para prestar esse culto de adoração, de louvor, e onde também nós vamos estar sendo edificados pela sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a vida daqueles que estão em casa também, que participarão do culto e cultuarão de lá ao Senhor, né? Lá individualmente, porque não dá para estar aqui coletivamente conosco, né? Mas quem está em casa também pode abrir a Bíblia, pode cantar, pode orar conosco. Eu queria convidar você a, nesse momento, nós invocarmos o nome do Senhor e de pé, com o cântico 6, Doxologia, ao som, cantaremos junto. A Deus supremo, benfeitor, anjos e homens, dei louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Nós vamos cantar mais uma vez, bem forte, é uma oração, não é? A Trindade Santíssima. Deus supremo, benfeitor, anjos e homens, dei louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Que a Trindade Santíssima possa ser adorada nessa noite por mim e por você. Que nós possamos ter liberdade diante do nosso Deus, de espírito e em verdade, fazer essa adoração e prestar esse culto a Ele. Ainda em pé, abra sua Bíblia, momento de contrição. A primeira carta de João, é a carta que nós estamos pregando, e nós vamos estar lendo os versículos que nós pregamos domingo passado, mas apenas leremos os 5 e o 6, capítulo 1, versículos 5 e 6. Eu não sei porque eu não pus o 7 ali, mas nós vamos ler, né? Vamos ler os 3 versículos. Foi o texto que pregamos domingo à noite. A mensagem que deles ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Vocês podem se assentar, queridos irmãos e irmãs. Meus irmãos, nós temos aqui uma promessa, que é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Mas como nós aprendemos domingo à noite, que João, ele ouviu essa mensagem de Cristo, não está registrada desta forma, mas a palavra de Deus diz que tudo que procede, não é, do Pai das luzes, né, que vem de cima, é bom, e a palavra de Deus diz que o Cristo encarnado é luz, né, Ele é luz do mundo, e que nós também somos luz do mundo, né? Então, baseado no que João ouviu de Jesus, pelo que também está escrito no seu Evangelho, João, ele fala que Deus é luz, não há nele treva algumas. Agora, ele escreve para nós, né, isso contra os falsos mestres, mas para que aqueles irmãos ali das igrejas da Ásia pudessem entender que se eu e você, se nós dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A verdade é que a vida nossa é uma vida de santidade, é uma vida longe do pecado. E é isso que João quer que entendamos, que pratiquemos, né? E aí ele vai dizer que se andarmos na luz,
como Deus está na luz, vamos manter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado. E aqui, nós vemos aqui as bênçãos, de andarmos na luz, que é de manter comunhão uns com os outros. Claro, João já tinha falado dessa comunhão com Deus, que Ele é luz, mas gera comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E certo do que Jesus já fez na cruz por nós, eu quero convidar você a curvar sua cabeça agora e confessar os seus pecados, porque todo o sacrifício necessário Cristo já fez por nós. Ele morreu em nosso lugar, derramou o seu sangue para alcançarmos o perdão. Então, converse com o Senhor nessa hora, confesse os seus pecados. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua presença. Já reconhecemos, Senhor, que tu és digno de honra, de glória e de louvor, com o cântico, com a oração que cantamos. Mas agora, Senhor, diante da tua palavra, nós reconhecemos que nós somos pecadores. Nós não somos merecedores do teu perdão. Mas o Senhor nos amou e mandou o teu Filho Jesus para ser o sacrifício em nosso lugar. E Ele morreu naquela cruz, derramando o seu sangue para nos perdoar e purificar os nossos pecados. Senhor, e é certo de que o seu sangue foi ali derramado e que foi o preço pago pelos nossos pecados, que nós tomamos, Senhor, a liberdade nesta hora de confessar a Ti os nossos pecados. E eu sei, Senhor, que o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor recebeu a oração, a confissão de cada um. Que, ó Deus, nós possamos sentir agora o Teu perdão, o alívio, a purificação dos nossos pecados. Para que, ó Pai, ao abrir os nossos lábios para Te louvar, para Te glorificar nessa noite, possamos assim, Senhor, ser abençoados e sair daqui, ó Deus, maravilhados, edificados pelos louvores que vamos cantar e também pela palavra que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Por isso oramos grato em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como é bom, meus irmãos, estar na casa do Senhor e poder juntos entender que todos nós somos dependentes de Deus, dependentes do perdão do Senhor. Eu gostaria de dar as boas-vindas para você que nos visita pela primeira vez, Estou vendo aqui algumas pessoas que nos visitam, mas que não é pela primeira vez, já estiveram aqui. Mas nós temos aqui conosco hoje o reverendo Rodrigo. Ele é de Cachoeira Paulista, São Paulo, do presbitério do PMVP. Isso mesmo, Seja bem-vindo, meu querido. Deus abençoe. Ele está a serviço aqui na cidade, veio fazer o velório, de uma família amiga. E a família ficou lá dando assistência, ele veio para que pudesse estar aqui no culto conosco nessa noite. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. E você que nos visita pela segunda, terceira vez, que Deus abençoe sua vida, que você possa voltar outras vezes para estarem conosco. Hoje nós temos a falta de alguns irmãos que estão viajando, e quando um viaja da casa, falta a família, às vezes viaja junto. Nós temos o presbítero Rafael, que está de viagem. Temos também o Claudione, que são os dois que tocam aqui, irmão? Vocês me deixaram hoje, olha, os dois me deixaram aqui na mão hoje, E creio que outros irmãos também devem ter aproveitado, esse tempo aí de feriado. Eu quero novamente pedir a você que abra a santa palavra de Deus no Salmo de número 96. E nós vamos ficar de pé para fazer essa leitura e eu quero pedir que o presbítero André possa ler os versículos ímpares com a igreja, Porque nem todos têm ainda a tradução, a Nova Almeida, Se você tiver sem Bíblia, você que é visitante, nós temos Bíblia lá no final, que você pode usar. São Bíblia para o visitante. Então eu lerei os versículos
ímpares e os irmãos lerão com o presbítero André os versículos pares. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cante ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Dei ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adore o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações, reina, ó Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com justiça. Alegre-se os céus e a terra exultem, ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há, cantem de alegria todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Aleluia. Amém. Meus irmãos, louvor à glória e à majestade de Deus. Só o nosso Deus é digno de receber tributo, adoração, louvor, e todos devem exaltar a glória e a majestade de Deus, né? Então, dê ao Senhor a família dos povos, dê ao Senhor glória e força, dê ao Senhor a glória devida ao seu nome. Entregue, né? Traga ofertas e entre nos seus átrios. A oferta aqui pode ser a própria adoração, não é? Ao nosso Deus, o louvor, a honra que Ele é digno de receber. Mas vamos ainda em pé, entoar o hino número 110, A Vida com Jesus. Enquanto estivermos cantando, você que veio preparado nessa noite para adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas, você pode vir aqui à frente fazer essa entrega. Hino 110 ao som. Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar. Dessas trevas que impede-me o andar, não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. Presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Que maravilha!
Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, na qual meu Pai me aguarda, e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. Presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu sei que esse dia vai chegar, de estarmos com Cristo, não é? Mas enquanto isso, a presença de Jesus aqui nessa terra enche o nosso coração de luz, enche o nosso coração de alegria. Por isso que nós podemos cantar, se alegrar na presença do nosso Deus. Nós vamos ter uma oração de gratidão pelos dízimos, pelas ofertas, uma oração de louvor. Eu quero convidar o reverendo Rodrigo, que está conosco, para fazer essa oração de gratidão ao Senhor, de louvor ao nosso Deus. Agradeça por essa igreja, reverendo, pela minha vida, pelo nosso ministério aqui, e que você possa também estar agradecendo a Deus pelo que Deus tem feito pela sua vida, também por podermos contribuir com a obra do Senhor. Oremos. Glorioso, grandioso Deus, obrigado, Pai, porque indignos pecadores têm hoje a dignidade de estar diante do Senhor, ó Pai, nesta obra tão grandiosa que o Senhor tem feito aqui nessa cidade, o Senhor tem feito sobre a terra. O Senhor ainda, ó Deus, nos chamou para participar disso tudo, ó Deus. Como é feliz esse momento, ó Pai, porque pessoas tão pequenas fazendo, ó Deus, a Tua obra, é o Senhor, ó Deus, quem a torna grande, e nós te glorificamos por isso, ó Pai. Nesse momento nós rogamos ao Senhor, que é dono de todo o ouro, de toda a prata, para que o Senhor mesmo multiplique, ó Deus, e faça com que cada valor aqui depositado alcance o seu destino, ó Pai, não somente administrativamente bom, mas glorioso, honrado diante do Senhor, ó Pai. Que o Senhor continue frutificando, ó Deus, nessa igreja por meio do seu Santo Espírito, e que nós possamos, ó Pai, continuar alegremente contribuindo com essa obra maravilhosa, ó Deus. É a oração do teu povo redimido diante de Cristo Jesus, nosso Redentor. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, vocês podem se assentar. Hoje é uma noite especial também por outro motivo. Nós hoje temos batismo infantil. Acha-se presente nessa noite uma criança para ser batizada. Eu peço aos pais que a apresentem nesse momento. Nossos queridos irmãos Leonardo e Arielle vão estar trazendo o seu filho para ser batizado, o Gabriel Costa Messias, nascido no dia 24, pode vir aqui à frente, 24/9/2020. Não foi batizado ainda, porque da outra vez o pastor não estava presente, né? E também pelos nossos irmãos morarem fora, né? São membros aqui da igreja, mas por causa do trabalho, moram ali perto de Bitinga, né? E estão frequentando lá a igreja sempre que podem, e quando estão aqui, estão conosco, mas continuam como membros aqui da igreja presbiteriana de Penápolis. Leonardo e Arielle, é desejo de vocês consagrar a Deus este seu filho pelo batismo? O batismo, algumas instruções que nós vamos estar dando aqui, que serve para vocês, que serve também para os demais que estão aqui nessa noite. O batismo é um sacramento da nova dispensação,
instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual a aspersão com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é sinal e selo da nossa união com Cristo, do resgate dos nossos pecados pelo seu sangue, da regeneração do nosso coração pela obra do Espírito Santo e da nossa adoção como filho de Deus e da ressurreição para a vida eterna. Por meio desse sacramento, as pessoas batizadas são solenemente admitidas na igreja visível e entram com Deus em uma aliança em que Ele promete ser o seu Deus e o Deus da sua posteridade. E as pessoas batizadas prometem pertencer a Ele inteiramente. Vemos, pois, que nosso Deus não somente se apiedou de nós, admitindo-nos ao número dos seus filhos e na comunhão de sua igreja, mas também se compadeceu de nossa posteridade. Gênesis, capítulo 17, versículo 17. E embora os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão e tenham, por isso, uma natureza corrupta, Deus os aceita e adota no número daqueles que constituem o seu povo em virtude desse pacto, conforme Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 7,14, chamando os filhos dos crentes de santos. Assim, os filhos dos crentes não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão tinha ao rito da circuncisão, sendo que hoje a circuncisão ela é substituída pelo batismo. Do outro modo, a Escritura não daria aos filhos dos crentes o nome de santos, como já foi citado em 1 Coríntios 7,14, com que na Sagrada Escritura são designados os membros da igreja. Tampouco nosso Senhor os teria tratado nesta relação, dando a eles a sua bênção e declarando que dos tais é o reino dos céus, Marcos 10,14. E agora, que Deus concede a vocês o grande privilégio de dedicar a Ele o Filho, eu os convido a declarar a sua fé e reconhecer solenemente seus deveres para com Deus e para com a sua igreja, em referência a esta criança, respondendo às perguntas seguintes. Antes de vocês responder às perguntas, sempre que recebemos criança por batismo na igreja, se recebe de membros, de pais que são membros da igreja, batizados e professam. Isso é muito bom para que fique claro para todos, e os nossos irmãos são membros em comunhão com Deus e com essa igreja. Vocês creem em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creem em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, o qual foi recebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Vocês creem? Creem no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Vocês creem? Prometem que se o Senhor Deus conservar a vida do filho de vocês até a idade da razão, vão instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como ensinaram nas Escrituras. Vocês prometem? Prometem ensiná-lo a ler, para que venha a ler por si mesma a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servir vocês mesmos de bons exemplos de piedade e de religião, e se esforçar por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e na correção do Senhor. Vocês prometem? Prometem ler a Bíblia com ele e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra idade e respeitar o culto divino e a participar dele. Vocês prometem? Vamos orar.
Queria que vocês, igreja, também estivessem orando nesse momento. Eu acho que hoje eu vou ler a oração que tem aqui, rapaz. Sempre a gente ora, mas é muito bonita. Então feche seus olhos e ouçam. Louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus, pela promessa que nos fazes de seres o nosso Deus e o Deus de nossos filhos. E agora te pedimos que confirme a tua promessa em referência a esta criança que aqui te é apresentada. Nós a dedicamos e oferecemos a ti, pedindo-te que a recebas debaixo da tua proteção e seja o seu Deus e Salvador. Regenera-a, santifica-a pelo teu Espírito Santo e faze-a que, quando ela chegar ao uso da razão, te reconheça e adore como seu único e verdadeiro Deus e Salvador e te glorifique por todos os dias da sua vida. Coloca-la na comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que tenha parte em todos os benefícios de sua morte, ressurreição e intercessão, como membro do seu corpo, dada a tua bênção, para acompanhar o sacramento do batismo, que vai ser ministrado em teu nome, por amor de Cristo, nosso Senhor e Redentor. Amém. Um diácono, por favor. Quem que está de plantão aí? Diácono. Estou te honrando, meu irmão, que esse é o momento que o diácono participa. Você pode ir. Gabriel Costa Messias. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus querido, muito obrigado por esse momento de estarmos batizando o Gabriel. Muito obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, pela vida do Leonardo e da Arielle, teus filhos, ó Pai, que desde o início dessa igreja fazem parte dessa história. Mas, ó Deus, muito antes da fundação do mundo, nós podemos dizer que pela tua palavra eles já faziam parte do teu povo, dos eleitos. E que o Senhor os mantenha na fé e os firme com graça, para que eles possam criar o Gabriel nos teus caminhos, que eles possam cumprir, Senhor, com as promessas que fizeram aqui nessa noite. Pai, que o Gabriel cresça em te conhecer, cresça nos teus caminhos, que seja uma bênção, Senhor, na vida da sua família. Ó Deus, e que ele seja uma bênção na vida da tua igreja, e que ele possa ser usado como instrumento teu para proclamar a tua palavra ao mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Tchau. Lindo. Pode tirar. Obrigado, viu, diácono? Diácono Paulo. Louvado seja Deus. Tem mais 2 vindo por aí, né? Logo, logo também serão batizados, né? Filhinho do nosso irmão Ronaldo e Thaís, e do nosso presbítero Rafael e Dayara, né? Estão aí sendo gerados, né? Queridos, nós temos o nosso momento de intercessão. Eu fico sempre preocupado com o horário, que passa muito rápido, né? Mas agora nós temos liberdade, né? Acho que o horário mudou, não foi? Mudou, graças a Deus. Mas eu quero pedir o presbítero André para estar nos conduzindo, né, como igreja, na presença de Deus em intercessão. Irmão, nós temos alguns pedidos de oração. Ontem os irmãos acompanharam que a irmã Thaís passou mal, né, por causa de uma vacina. Graças a Deus ela está melhor, mas continue orando, né, pela gestação, a gravidez da nossa irmã. Hoje faleceu a Maitê, que nós oramos domingo, oramos durante a semana, veio a falecer hoje, né? E vamos interceder para que Deus console os pais. Você podia citar o nome dos pais? Murilo e Geisiane, tá? Murilo e Geisiane. Orando, né, para que Deus console essa família. Uma criança recém-nascida, teve que passar por uma cirurgia do coração, não resistiu, veio a falecer. A minha esposa também tomou a vacina da gripe, tinha tomado a vacina do Covid, há 20 dias atrás, e nós tomamos a vacina da gripe, que nós já tomamos desde 2010. Só que dessa vez ela gripou, né? Tomou na quarta, foi na quinta, e está com uma gripe muito forte, deu febre, dor de cabeça, e por isso ela não está aqui hoje, até para evitar, né, de contato com os irmãos. E eu em casa, dando aquela evitada, mas é difícil, né, irmão? Mas graças a Deus eu estou bem, né?
Então, até peço que, após aqui ao culto, se você quiser evitar falar comigo, evite, mesmo que eu esteja de máscara, com álcool gel, mas você fica livre aí. Eu estou só informando isso, porque nós também tomamos os cuidados pela vida de vocês, tá bom? Orem também, irmãos, pela a igreja. Nós temos alguns desafios aqui. Estamos fazendo aí uns orçamentos, porque as nossas salas aqui, elas não têm saída de ar e nem entrada, né? Só a gente pode dizer que tem a saída porque tem a porta, né? Mas não tem entrada de ar. Então, ainda com esse tempo de Covid, nós não sabemos até quando vai. Nós não podemos aqui ter um momento, né, de dividir as crianças para elas receber a palavra na linguagem delas. Então, nós estamos fazendo um projeto aí, vamos levantar recursos para ver, né? Aliás, os recursos não, os orçamentos, para ver aí a possibilidade de fazermos aí fora uma cobertura bem feita, né? Para ter esse momento das nossas crianças ali fora, né? Com as professoras que estão de férias já há quase 2 anos, né? 1 ano e meio já chegou, né? De férias aí, de trabalhar com as crianças, tanto na escola como no culto à noite. Então, orar para que Deus mande os recursos, para que Deus supra a sua igreja, não é? Porque, irmãos, a gente fica aqui no melhor, né? E as nossas crianças, às vezes, não tem um local para que elas sejam cuidadas, e isso pesa no nosso coração como pastor, como também do conselho, ok? E orar pela nossa nação, pela nossa cidade, né? Para que Deus derrame misericórdia. Eu quero convidar você a se ajoelhar, se for possível. É a sua intercessão desse momento. O presbítero vai estar orando também, mas você faz a sua oração de intercessão, né? Lembrando da promessa do Senhor, né? Que quem leva a carga um do outro, quem intercede, cumpre a lei de Cristo. Então vamos orar. Pai Santíssimo, Deus Todo-Poderoso, nós já te agradecemos por esse culto, nós já confessamos os nossos pecados, nós já nos alegramos com o batismo do nosso pequeno filho do Leonardo e da Arielle. Senhor, nós nos colocamos, Senhor, de joelhos, com os nossos corações reverenciados a Ti, Senhor, a Tua santidade, a Tua justiça, ao Teu zelo, ao Teu consolo e aos Teus cuidados, Senhor. Intercedendo pela vida da Thaís, esposa do Ronaldo, que não passou bem esses dias por causa da pressão. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dela. Sabemos que a pressão faz muito mal para o indivíduo por si só, mas quando está grávido, Senhor, pode causar problemas na gravidez. Livra o bebezinho dele, Senhor, de todo problema nessa gestação. Já está quase o momento chegado, a hora dele nascer, Senhor, que venha com toda a saúde necessária, que venha totalmente cuidado por Ti, Senhor, e zelado pelas Tuas mãos poderosas. Pedimos que o Senhor conforte, Deus, pelo Teu Santo Espírito, a vida do Murilo e da Geisiane, os pais da finada Maitê. Senhor, nós não sabemos o que o Senhor tem em mente e quais são os Seus propósitos, mas sabemos que o Senhor é o dono da vida. É o Senhor que dá, é o Senhor que tira. Como Jó disse, Senhor, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas para os pais, Senhor, é muito difícil e muito doloroso. Porque se fosse um filho de certa idade, já seria muito triste. Mas um bebezinho, Senhor, tem misericórdia desses pais, tem misericórdia da família. Consola-os, ó Deus, que o Senhor possa refrigerar a alma deles, refortalecer a vida deles. E dentro da Tua vontade, Senhor, no momento oportuno, dá um novo filho em lugar da Maitê para eles. Abençoa a vida da Cleia, nós a amamos muito e nós pedimos que o Senhor restabeleça a saúde dela, que ela sare logo dessa gripe, desse resfriado, para que ela esteja conosco o mais breve possível. Abençoa também a vida do nosso pastor, Senhor, que tem passado por dificuldades de saúde, que o Senhor restabeleça a vida dele, Senhor, para que ele possa dar conta do chamado e do trabalho que ele tem aqui. Nós precisamos do pastor Isaías, Senhor, com toda a saúde possível. Nós precisamos que ele seja, ó Deus, fortalecido por Ti, para continuar nos ajudando a carregar as nossas cargas. Senhor, nós pedimos que o Senhor continue abençoando a nossa igreja. Abençoando a nossa igreja, os nossos membros, na parte espiritual, como o Senhor tem feito, e também, Senhor, na parte financeira, porque o Senhor não nos tem deixado faltar nada. Ainda que nós precisemos, Senhor, fazer muitas modificações aqui na nossa igreja, no nosso espaço,
Ainda que nós precisemos concluir muito dos trabalhos aqui, o Senhor não tem permitido, Senhor, que nada nos falte do necessário. O Senhor tem nos dado o pão de cada dia, não só para a nossa instituição, mas o Senhor tem dado para todos os membros aqui. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando os nossos irmãos nessa igreja, que o Senhor continue abençoando as nossas finanças, as finanças dos nossos irmãos que têm contribuído com fidelidade, e aqueles que ainda têm encontrado dificuldade, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los com a honra de poder contribuir na tua obra. Pai Santo, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso estado, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso mundo, Senhor, que a cada dia tem piorado, mas nós sabemos que o Senhor pode fazer gotejar o teu reino no meio onde estamos. Que, Senhor, o Senhor nos abençoe, nos livre do mal, livre os teus filhos, Senhor, espalhados por toda a terra. Senhor, que todos aqueles que têm passado por dificuldade, nossos irmãos missionários, que eles tenham, Senhor, estejam cheios de Ti, para não Te negarem no último momento, para continuar pregando o Seu Evangelho entre as nações, para continuar clamando que o Senhor voltará e fará morada conosco, Senhor. Livra-nos da corrupção política da nossa nação e livra-nos da corrupção dos nossos corações, porque os nossos governantes só são corruptos porque nós também somos. Senhor Santo, tenha misericórdia de nós. Nós estamos aqui para glorificar o Teu nome e somos gratos porque o Senhor sempre tem nos ouvido. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos ficar de pé, nós vamos celebrar, cantar ao Senhor. Pedestal aqui. Com 2 cânticos. Vamos cantar abrindo a boca que nem jacaré. É difícil, né? Com a máscara, né? Mas com toda a nossa força para engrandecer o nome do Senhor. São 2 cânticos muito conhecidos. E esse primeiro cântico fica muito bonito quando você acerta a palma, né? Para bater com ele. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Serve ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom, é bom, é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Serve ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom, é bom, é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia.
Aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia. Amém. Glória a Deus. Muito bem, vocês cantaram bonito, né? E viram que eu não estou tão enferrujado para tocar assim, né? Deu para sair. Não há Deus maior. Esse cântico, ele tem uma história muito linda aqui na igreja. Porque logo nos trabalhos iniciais aqui em 2014, quase todo culto a gente cantava. Primeiro porque o pastor tinha só alguns cânticos que ele sabia tocar, né? Mas porque a Evelyn, né, sempre pedia esse cântico na igreja, né? Pequenininha como é a Ellen hoje, mas a Evelyn sempre pedia para cantar esse cântico. E a gente cantava com ela, né? E ela hoje já está grande, e pode celebrar conosco cantando também. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Todo Ele fez, todo criou, todo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Pai, nos ajude para que nós possamos viver para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês podem se assentar. Desculpa.
Abramos a palavra de Deus na primeira epístola de João. Espero que você tenha um pouquinho de paciência, para que dê tempo eu pregar o que Deus já colocou no meu coração nessa noite. Então, a primeira epístola de João, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Diz assim a palavra de Deus: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pai querido, a palavra acabou de ser lida mais uma vez, mas agora queremos, Senhor, que Teu Espírito Santo fale conosco, através dela. Usa o Teu servo, Deus, com graça e misericórdia, mas abra os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir, e o nosso coração para receber e aceitar. E que o Teu Espírito Santo nos edifique, Senhor, para que possamos receber, Senhor, a palavra, o combustível necessário para mais uma semana que se segue, debaixo da Tua bênção e da Tua proteção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, há um ensino errado com respeito ao pecado que é ensinado pelas religiões e pela filosofia humana do mundo afora. Afirmam que o homem é basicamente bom e que esse homem ou a mulher, é aperfeiçoado através dos seus próprios esforços. Isso está de alguma forma maquiada na religião. Essa filosofia ela tem sido ensinada, tem sido passada. O filósofo inglês do século XVI, John Locke, acreditava que o homem nascia como uma lousa em branco de inocência. Em outras palavras, sem pecado, né? Um filósofo, Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês do século XVIII, acreditava que o homem era bom. Ele disse que o homem nasce bom e a sociedade é que corrompe o homem. E desde então, nasce aí a filosofia humanista, que coloca o homem antes de Deus. Tá? O islamismo ensina que todos são nascidos puros e naturalmente bons, até que sejam desviados pelo ambiente. Mas não nascem em pecado. Queridos, somente o cristianismo ensina, através da palavra de Deus, que o estado em que o homem e a mulher nascem é em pecado. Todos nós nascemos em pecado, somos pecadores. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 9, a parte B, versículo 12, depois o versículo 23, ele vai dizer: tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aos Efésios, Paulo escrevendo à igreja de Efésios, Paulo vai dizer que Deus, nos deu vida em Cristo. Ele vai escrever lá assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, como também os demais filhos da ira. Meus irmãos, somente a palavra de Deus revela nas Escrituras
e aponta a total depravação do homem e a sua total incapacidade de realizar ato ou obra que possa perdoá-lo ou salvá-lo. O apóstolo João, ao escrever a primeira carta, a sua primeira epístola, ele tinha a certeza dessas verdades bíblicas a respeito do pecado. Mesmo que o gnosticismo, os mestres falsos daquela época, já ganhava força, não é? Até mesmo no meio da igreja, trazendo um ensino a uma heresia com respeito ao pecado. Mas João conhecia a palavra de Deus, João caminhou com Jesus, ele, como apóstolo do Senhor Jesus, ele precisava combater essas heresias dos falsos mestres do seu tempo. Nós já vimos na mensagem anterior que João, a partir do versículo 5º, ele desenvolve o conceito do teste moral. Seus leitores da igreja da Ásia deviam viver uma vida santa. Quando João doutrina a igreja, quando João desenvolve, não é, a sua carta, ele quer que aqueles irmãos possam não só crer de maneira correta, mas que aqueles irmãos também pudessem estar prontos para combater os falsos mestres. A ideia gnóstica de que o pecado não traria consequência para a vida e a alma estava muito presente já no meio da igreja. Isto porque eles tinham um conceito errado sobre Deus e sobre o pecado. E eles afirmavam: eu posso viver no pecado e ter comunhão com Deus. Lembra de domingo? Porque nós pregamos domingo à noite. Por esta causa, João atacou esses ensinos, estabelecendo a visão bíblica e correta da santidade de Deus e da realidade do pecado na vida humana. João diz: Deus é luz, e para manter comunhão com Deus, não podemos viver na prática do pecado. E se andarmos na luz, nós receberemos os benefícios, né? Teremos comunhão com Deus, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mais ou menos um resumo do que nós aprendemos domingo à noite. Mas João, na sequência, a partir dos versículos 8 a 10, João continua o seu ensinamento. João continua a tratar do descaso para com o pecado por parte dos falsos mestres. E João reprova esses ensinamentos errados, trazendo as orientações corretas pelas quais tanto aqueles irmãos como nós devemos proceder diante do pecado. E por isso nós damos aqui um tema, e o nosso tema é o nosso procedimento correto para com o pecado. Então, o nosso procedimento correto com o pecado deve ser, em primeiro lugar, está aí no versículo 8, fugirmos do autoengano do pecado. O versículo 8 diz assim: se dissermos, se é uma condição, né? Então, se dissermos que não temos pecado, como os falsos mestres estavam dizendo, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Já havia, na época de João, crentes, não é? No meio da igreja, aceitando esse tipo de ensino. Então, por isso que João está dizendo se, né? Porque nem todos estavam, mas já tinha uns afirmando essas heresias. Então, quando João escreve: se dissermos que não temos pecado nenhum, trata do auto-engano que pode ser semeado em nosso coração. O próprio pecado faz isso, porque nós já nascemos corruptos em nossos delitos e pecados. Então, os falsos mestres afirmavam: eu não sou um pecador, ou eu não tenho pecado. Era o mesmo de dizer: não temos pecado, ou não há pecado inerente à natureza humana. Era isso que eles diziam. E eles já haviam afirmado: eu posso viver no pecado e ter comunhão com Deus, como vimos agora há pouco. Agora se torna pior a heresia, pois a própria existência e a prática do pecado são negadas. Então não é só o fato de ser pecador ou nascer em pecado, mas dizer que agora não pratica o pecado, que não vive uma vida de pecado. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, desde a queda, a humanidade tem tentado negar a realidade do pecado, apesar de todo ser humano interiormente ser consciente da sua presença. Nós vemos isso numa criança, logo que ela começa a crescer, o desenvolvimento dela é sempre para aquilo que é proibido. O nosso estado diante de Deus é de pecadores. Não deixe se enganar por essa mentira.
Pois a palavra de Deus afirma que nós todos somos pecadores. E Paulo, lá em Romanos 5,12, se você quiser conferir na sua Bíblia, der tempo, porque não dá tempo de esperar você abrir hoje, que eu preciso falar tudo que eu preparei. Diz lá assim: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Nós vamos encontrar muitas referências sobre o pecado em toda a Bíblia, mas Paulo, ele é um grande teólogo, que ele se preocupa com essa realidade, de mostrar o que Cristo fez por nós. Mas negar essa realidade traz grandes consequências para a vida de qualquer crente, para a vida de todo ser humano, mas principalmente para a nossa vida como cristão. A primeira consequência é que nós nos enganamos a nós mesmos. Você já passou para entender como é que é mentir para a gente mesmo? Tentar enganar a nós mesmos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Se os crentes da época de João aceitassem a mentira dos falsos mestres de negar que eram pecadores, estariam sendo enganados por eles e também estariam enganando a si mesmos. Queridos irmãos, o pecado nos leva a mentir não apenas para os outros, mas também a mentir para nós mesmos. É possível um cristão viver em pecado e ainda assim ter certeza de que tudo está bem entre ele e o Senhor, como nós vimos na mensagem anterior. Achar que a comunhão com Deus está tudo legal, está tudo bacana. E é a partir desse engano que o ser humano se afunda numa vida de total depravação e erros. Esse é o autoengano do pecado. Fuja desse engano, pois todos somos pecadores, todos nós erramos o alvo, todos nós estamos falhando com a lei de Deus e não temos condição por nós mesmos de cumprir. Mas há o risco do engano. Eu lembro que uma grande fase da minha vida foi um cidadão formado, um teólogo, dando aula, que chegou e disse: olha, pecar não é problema. Todos os nossos pecados já foram perdoados na cruz do Calvário, então você pode pecar. E aí começou a falar várias heresias, como dizer que o diabo não existe. Irmãos, essas coisas enchem a nossa carne, Enche o nosso coração. Nossa, que coisa boa ouvir essas coisas. Mas não é o que a palavra de Deus diz. É mentira! E aí nós temos que conhecer a palavra de Deus. E essa é a preocupação de João. Então a primeira preocupação de João é que quem diz que não tem pecado ou que não vive em pecado está enganando-se a si mesmo. A segunda consequência dessa negação, João diz que a verdade não está em nós. A verdade deixa de estar em nós. Aqui não somente falhamos na prática da verdade, como João falara no versículo 6, mas estamos vazios dela. É o mesmo de estarmos dizendo que não cremos nas Escrituras quando nós negamos o pecado, ou a existência dele. Esse engano é como desligarmos a luz e passarmos a morar em uma atmosfera de trevas, criadas por nós mesmos. João quer que seus leitores fujam do autoengano do pecado. Esse é o primeiro procedimento correto para com o pecado, é fugir do autoengano. Fugir do que as falsas religiões ensinam sobre o pecado, ou negam o pecado. O segundo é reconhecer que de fato nós somos pecadores. Porque o versículo 9, João vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, então tem pecado. Nós somos pecadores por natureza. Nós nascemos no pecado. E o pecado está dentro de nós, nos contaminando cada dia. A palavra carne que a Bíblia usa é o pendor que dá para o mal. Não é a carne aqui em si, mas para entendermos que está dentro de nós, arraizado em nós o mal. O querer fazer aquilo que desagrada a Deus, que desobedece a Deus. Mas é importante aqui, irmãos, esta é a parte condicional da frase, que mostra o nosso conhecimento do pecado, se confessarmos os nossos pecados. Então é preciso você reconhecer que você é um pecador. Para confessar é preciso antes reconhecer que você pecou, que você é um pecador, e que somos pecadores mesmo, nascidos em pecado, e que desenvolvemos esse pecado no dia a dia. Isso significa fazer o contrário de negar que somos pecadores.
é confessar. E aí a gente pergunta, o que é confessar? O que é confessar? No grego significa literalmente dizer a mesma coisa. Concordar com o que outra pessoa está dizendo. Então o sentido de confessar é admitir e concordar que erramos. E fazer isso diante de Deus. E quero dizer para você, Deus já sabe que você pecou. Deus já sabe qual foi o pecado. Mas Ele quer que você fale. Ele quer que você verbalize o pecado para Ele. Claro, arrependido, contrito com Deus. Diante do que João ensinou até aqui, agora é o momento de admitirmos que somos pecadores diante de Deus e falar claramente, chamar o pecado pelo nome. É preciso fazer isso. Ele quer ouvir de nós. E aí, meus irmãos, nós confrontamos os pecados que cometemos, em primeiro lugar, sem nos defendermos deles. Você já viu aquele tipo de confissão que a pessoa começa a se defender diante de Deus? É difícil a gente ouvir uma confissão de alguém, né? Porque devia ser só a pessoa e Deus, mas muitas vezes a gente ouve uma oração de confissão, onde a pessoa começa a defender o seu pecado. Então, eu e você precisamos confrontarmos os nossos pecados que cometemos sem defesa ou sem justificação, sem justificarmos o nosso pecado. Quando confessamos os nossos pecados, mostramos o nosso arrependimento e também o desejo de abandoná-los. E às vezes, até ao confessar, não houve um arrependimento total ainda, concreto. Mas pela maneira de se humilhar diante de Deus, de conversar com Deus, de confessar os seus pecados, o Espírito Santo vai fazendo essa obra no nosso coração. Olha, irmãos, lá em Provérbios 28, 13, é um texto muito lido aqui na igreja, um momento de contrição. Diz lá, quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Então ele fala lá em Provérbios, no Antigo Testamento, fala da confissão, mas fala também de abandonar o pecado. E aí nós precisamos da ajuda de Deus, da ajuda do Espírito Santo, para que Ele nos ajude a vencer. O reverendo Hernandes Dias, ele cita que confessar é concordar com o diagnóstico de Deus a nosso respeito, que somos pecadores e que temos cometido pecados, e assim verbalizarmos essa concordância com tristeza e pesar. É assim que nós temos que nos sentir. Por isso que a palavra contrição leva-nos para um estado de humilhação diante de Deus. Reverendo Augusto Nicodemos, escrevi aqui porque é muito bonito o que ele fala aqui. Ele diz, essa verdade não tem somente implicação geral, mas também implicações bem práticas e diárias. Quando o Espírito Santo vem falar a nossa consciência, apontando nossos pecados contra a lei de Deus, a reação correta é concordarmos imediatamente com Ele, declarando sem reserva nossa culpa. É isso aí. Hoje nós estávamos aqui na escola, por sinal a escola foi muito boa, né? Presbítero Jean, uma benção a escola nossa hoje de manhã, tinha uma boa presença aqui. Você que não está vindo para a escola, fica o apelo para que você venha para a escola, não falte à escola. Nós estamos estudando sobre o Paracleto, o Espírito Santo, Consolador. Né? E hoje nós estávamos falando, né, do Espírito Santo lá em Gálatas, quando Paulo escreve que ele milita contra a carne. E o presbítero já estava até falando de um desenhozinho aí, dando um exemplo, né? Um fica dizendo, ó, faz, outro não faz, né? É assim que fica a nossa carne. Mas o Espírito Santo na vida do crente, né, predomina, nos livrando da nossa carne. E aí cabe a nós também a nossa responsabilidade pessoal de fugir do pecado, meus irmãos. Mas Deus, como o reverendo Hernandes Nicodemos está citando aqui nessa frase, né? Ele sempre nos avisa para tomarmos uma posição correta diante de Deus. Mas João continua no versículo e ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? João se refere aqui a Deus somente. E João não está se referindo aqui à confissão auricular, a um sacerdote, como ensina a doutrina católico-romana. Nós não temos que confessar os nossos pecados ao pastor, ao sacerdote, ou seja, ao irmão na fé, para que nós possamos assim receber o perdão de Deus. Não, meus irmãos.
A Bíblia dá direito a gente fazer isso diante de outro crente, para que no momento de fraqueza nossa, de continuar sem força no pecado, para que esse irmão possa orar por nós, interceder por nós diante de Deus. E Tiago vai falar sobre isso lá no capítulo 5, versículo 16, quando também nós encontramos em Lucas 15, 21, lá no filho pródigo, que volta e confessa o seu pecado diante do seu pai, porque ele estava reconhecendo o seu estado de humilhação e precisava se voltar para Deus. Mas nunca com o intuito que essa confissão venha para que outro ser humano declare o perdão sobre a sua vida, porque só Jesus perdoa pecados. Amém? Então, meus irmãos, é Deus. Deus é fiel. Diz aí o apóstolo João: se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel. Aqui nós temos a sustentação de que nós seremos perdoados. Toda segurança do perdão está alicerçada no caráter da fidelidade e da justiça de Deus. Por isso que a palavra justiça vem em seguida. A palavra fiel significa confiável, fidelidade, confiabilidade. É um dos atributos de Deus. Deus é fiel às suas promessas feitas através do pacto, da aliança que ele fez com Abraão, com todo o seu povo, durante todo o Antigo Testamento, e promessa essa que se cumpre em Jesus Cristo. Ele é fiel com as suas promessas. O pacto da graça, meus irmãos, foi um acordo feito entre Deus e o homem caído, em quem o Senhor se responsabiliza em ser o nosso Deus e fazer-nos de nós o seu povo. Deus não deixou toda a humanidade perecer no estado de miséria e de pecado. Ele fez um pacto chamado na teologia de pacto da graça, para libertar o eleito daquele estado de pecado, de miséria, e trazê-lo a um estado de graça, por intermédio de um Redentor, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. E nós, como foi bom cantar aquele hino aqui, que nós cantamos, o hino 110, falando dessa alegria de ter Jesus. Essa aliança da graça começa quando Deus promete que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, lá em Gênesis 3,15. O Senhor vai renovando essa aliança e se cumpre na pessoa de Jesus. Mateus Henry diz: Deus é fiel ao seu pacto e à sua palavra, na qual prometeu perdão ao crente penitente que confessa os seus pecados. Graças a Deus pela fidelidade de Deus. Mas Deus também é justo. Diz João: se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo. Jesus orou ao Pai, o próprio Filho aqui na terra encarnado, e lhe chamou de Pai justo. João 17, 25. João faz essa afirmação baseado na morte sacrificial de Jesus Cristo lá na cruz, quando Cristo estava morrendo ali em nosso lugar. Ele é justo na aplicação do sangue de Jesus Cristo sobre os nossos pecados. Era eu e você que era para estar lá. Mas como pecadores nós não íamos cumprir o projeto de Deus, que era que tinha que ter lá um cordeiro sem defeito, sem mácula, sem pecado. Tinha que ter um justo. E nós nascemos como pecadores e injustos. E Deus aceitou a justiça de Cristo ao morrer sem pecado por nós. O cordeiro sem defeito e sem mácula. Então foi lá na cruz que Cristo se entregou por nós. Foi lá na cruz que o seu Filho Jesus derramou o seu sangue, fazendo a propiciação pelos nossos pecados. E João vai citar aqui na sua própria carta, no capítulo 2, o versículo 2, que Jesus Cristo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o sacrifício, Ele pagou o preço. Então, por isso, o apóstolo afirma que Deus é fiel e Ele é justo para nos perdoar, porque a sua justiça foi manifesta na pessoa de Cristo aqui na terra. E Ele cumpre agora a sua aliança e as suas promessas de perdoar os nossos pecados, através do sacrifício justo de Cristo. Meus irmãos, Davi creu na fidelidade e na justiça de Deus. E ele orou, lá no Salmo 143, o versículo 1.
dizendo assim: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade e segundo a tua justiça. Que coisa linda. Davi esperava o Messias. Davi sabia que todos os sacrifícios, até onde ele viveu, prefigurava a pessoa de Jesus Cristo. E que ia ser manifesta ali a fidelidade e a justiça de Cristo. Em terceiro lugar, recebeu o perdão de Deus. O nosso procedimento correto para com o pecado agora é eu tomar posse do perdão. Tem que confessar, mas agora eu tenho que receber. Ele diz lá: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, no versículo 7 diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João já tinha trabalhado sobre esse assunto. Agora João garante que Deus perdoa os nossos pecados e purifica de toda injustiça. Eu quero dizer para você, primeiro, que o perdão e a purificação quer dizer a mesma coisa. Está somente repetindo essa verdade de forma diferente. Perdoar significa cancelar, deixar para trás, despedir, mandar embora, enfim. Porém, quando a palavra perdoar é usada com respeito ao pecado, significa remitir ou cancelar, deixar ir, deixar de lado uma dívida. E é isso que Deus faz conosco, amém? Ele tira de nós o pecado, Ele manda ir embora. E purificar de toda injustiça, essa purificação acontece junto com o perdão. Não tem como separar. Aqui João somente enfatiza outra face do perdão de Deus, pois quando Deus perdoa, é removido junto às manchas e às consequências do nosso pecado, da nossa vida. Tá? Agora aí nós temos dois verbos, o verbo perdoar e purificar. O primeiro verbo, perdoar, descreve o ato de cancelar uma dívida, como falamos agora. Apagar pelo devedor. Cristo fez isso por nós. Ele pagou o preço em nosso lugar. O segundo verbo é purificar. Se refere ao fazer do pecador alguém santo, de modo que possa ter comunhão com Deus. Limpa a sujeira do pecado, para que nós não venhamos a pecar novamente. John Stott diz, na primeira frase, pecado é um débito que Deus quita. Na segunda, uma mancha que Ele remove. Ele limpa. Glória a Deus por isso. Há pecados na nossa vida que Deus limpou, que nós não lembramos mais. E se você lembrar com pesar, você precisa pedir que o Senhor tire da sua mente, faça você esquecer aquilo que prejudica a sua comunhão com Deus. Queridos, eu tinha vários textos aqui do Antigo Testamento falando sobre o perdão e como receber o perdão, mas não dá tempo a gente descrever tudo aqui. Eu queria só, para partir já para a conclusão, falar que o nosso procedimento correto para com o pecado deve ser, em quarto lugar, não negar que cometemos pecado. Parece que João vai repetindo as coisas, né? No que ele vai escrevendo. Mas presta atenção no versículo 10. O que diz? Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos-lo dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. João, no versículo 8, ensinou a fugirmos do alto engano do pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, na verdade não está em nós, não é isso? Acabamos de ver agora há pouco. Trará essas consequências sobre a nossa vida. Mas João vem mostrando que o pecado pode nos fazer mentir para outros. Mentir para nós mesmos, já aprendemos isso aí atrás, né? E agora mentir para Deus. Então a gente mente para os outros, dizendo que não peca, que não é pecador. Depois nós mentimos negando para nós mesmos. Mas agora podemos também correr o risco de tentar fazer Deus de mentiroso. Negarmos que não cometemos pecado à vista de Deus é fazer Deus de mentiroso. Fazermos isso é negarmos o próprio diagnóstico
de Deus sobre o pecado na sua palavra. Quem faz o diagnóstico de nós como pecadores é a palavra de Deus. É Deus que nos diz que nós pecamos e que somos pecadores, somos caídos moral e espiritualmente, desde lá de Gênesis, que nós sabemos disso. Então, quando negamos essa realidade, estamos chamando Deus de mentiroso. Deus não é homem para que minta. E o pai da mentira é o diabo, não é? O diabo é que tenta para negarmos que somos pecadores e de até mesmo tentar fazer Deus de mentiroso. E muito pior do que ser mentiroso ou mentir para os outros é fazer Deus ou tentar parecer que Deus é um mentiroso, negando que somos pecadores. Se assim fizermos, certamente a palavra de Deus não está em nós. Aquele que diz que não é pecador, contradiz o testemunho que Deus dá acerca da pecaminosidade humana. Aquele que nega o seu pecado, nega a própria verdade divina e chama Deus de mentiroso. Afirmar que não é pecador é fazer desse mesmo um ser igual a Deus. É o mesmo que blasfemar contra Deus, porque Deus é o único aonde não se encontra pecado. Somente o seu Filho Jesus Cristo veio a esse mundo sem pecado, encarnado e viveu entre nós sem pecado, como Deus e como homem. Então dizer que nós não pecamos é querer ser igual a Deus, dizer que não pecamos e que não temos pecado. Quero concluir dizendo para você novamente que os versículos de 5 a 10 estão ligados ao assunto da comunhão. Nós aprendemos. Aquele que tenta encobrir os seus pecados, perde a comunhão com Deus e com seu povo. Aprendemos isso domingo atrasado. Para termos comunhão uns com os outros, precisamos andar na luz, como Deus está na luz. E para termos comunhão com Deus, precisamos reconhecer o pecado e confessá-lo. Negá-lo é chamar Deus de mentiroso e desacreditar da sua palavra. Resumo do que nós aprendemos agora. Aquele que vive na luz, diante de Deus, sabe que é pecador. E por isso vive uma vida de contrição e confissão diante de Deus. Ele toma posse do perdão e da purificação que recebe de Deus através do sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então eu tomo posse, mas eu vivo uma vida de confissão. Mesmo sabendo que todos os meus pecados estavam lá naquela cruz. Mas eu agora estou sujeito ainda a pecar. E eu preciso me humilhar, me quebrantar diante de Deus e pedir o perdão. Mas querido irmão e irmã, cuidado. Não siga a nenhum mestre, ou pastor, ou religião que negue a pecaminosidade do homem. Ou que venha diminuir a seriedade do pecado e seus efeitos condenadores. Evite, fuja, pois quem age assim é mentiroso. João diz que a verdade não está nele e ainda está fazendo Deus parecer um mentiroso. Então a nossa oração é para que Deus nos livre de todo engano e que possamos confessar a Deus os nossos pecados, mas sem jamais fazermos uso da confissão como meio de continuarmos a pecar. Cuidado com o que eu estou dizendo aqui. Confesse seus pecados, mas não faça da confissão um meio de você continuar no pecado. Todo aquele que permanece em Cristo, diz João, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu a Cristo, nem o conheceu. 1 João 3, versículo 6, iremos pregar sobre isso aí para frente, se Deus assim nos permitir. Querido, vamos ficar de pé? Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, Tua palavra acabou de ser pregada. A Tua palavra por si só, Senhor, ela já fala o nosso coração quando a lemos. Mas, ó Deus, obrigado porque nós podemos explanar
procurar entender de forma melhor, esclarecedora para a nossa vida, aquilo que o apóstolo João quis nos instruir. Ó Deus, os falsos mestres estão entre nós ainda no nosso tempo. Eles não desistem, Senhor. Mas nós, como filho redimido do Senhor, nós não podemos negar a existência do pecado. Ó Deus, nos livre do alto engano do pecado. Nos livre, Senhor, para que nós possamos, pelo contrário, se humilhar, se quebrantar, reconhecer a nossa total dependência do Senhor, porque de fato nós somos pecadores, Senhor. Nós desagradamos o Teu coração, nós desobedecemos a Tua palavra, Senhor, e a Tua própria palavra diz, se dissermos que não temos pecado, nós já estamos mentindo. Então que nós possamos, Senhor, todo dia nos voltar quebrantado, contrito diante do Senhor, arrependido, e confessar os nossos pecados, Senhor, na certeza de que o Senhor perdoa, de que o Senhor nos purifica. Mas não permita, Senhor, que jamais a confissão do dia a dia seja um motivo, Senhor, para vivermos na prática do pecado. Nos livre, Senhor, de nós mesmos. O nosso maior inimigo, Senhor, somos nós mesmos, a nossa carne que milita contra nós dia e noite. Mas nós temos, Senhor, o mundo que nos cerca, nós temos o diabo que é o tentador. Mas, Senhor, só Tu pode nos livrar, só Tu pode nos sustentar, só o Teu Espírito Santo e a Tua palavra pode nos santificar, Senhor, e nos preparar para o grande dia da glorificação, aonde estaremos com o Senhor, perfeitos, puros e limpos para todo sempre. Assim, Senhor, abençoa a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Recebei a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, espalhado por todos os lugares longínquos da terra, agora e para todos sempre. Amém. 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 Você pode se assentar, o presbítero André, tesoureiro da igreja, tem uma palavra. Boa noite, irmãos. É rapidinho. Nós fizemos uma alteração da nossa conta para transferências e depósitos dos dízimos e ofertas, para aqueles que ainda estão fazendo isso fora do horário de culto aqui. Então, antes, nós usávamos uma conta da Caixa Econômica. Hoje, nós usamos uma conta do Banco do Brasil. Então, se você ainda faz os depósitos na conta direto, use a conta do Banco do Brasil, ok? A gente tem o Pix, faz transferência, o Pix é o e-mail da tesouraria. Os dados todos, eles sempre são mandados quase que semanalmente no grupo da igreja. Mas caso vocês tenham dúvidas, podem me procurar. Mais uma vez, os cartões dos dízimos ficam ali na mesinha de vidro. Quem tiver dificuldade de encontrar, pode me procurar. Você que tem o cartão, que ainda está faltando dar baixa em algum mês, que não foi dado baixa ainda, pode me entregar diretamente o cartão, que eu vou estar fazendo isso em casa, tá bom? E aqueles que estão fazendo o depósito, transferência e o Pix, por favor, façam e enviem para mim o comprovante. Por favor, não enviem para o pastor, tá bom? Enviem para o tesoureiro. Se alguém não tiver o meu número, tem lá no grupo da igreja. Então, para facilitar as coisas e deixar o pastor mais tranquilo, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, uma ótima semana.